Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero convidar vocês a me acompanharem neste vídeo na montagem deste aquário. É um aquário pequeno, de 13 litros, mas dá aí para fazer uma boa montagem e colocar até algumas espécies de animais ou alguns invertebrados, tá? Aí eu vou pedir aquele favor a vocês, curte o vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal e no final, tendo alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Pessoal, a primeira dica antes de você montar um aquário é em relação a onde você vai colocar o aquário, tá? Pode ser no móvel, tá? No rack, numa base, né? Uma base que resista o peso do aquário, tá, pessoal? Isso aí é segurança, né, de vocês, do aquário também. Então, antes de montar o aquário, se certifique, né, que a base, né, ali o móvel, né, onde você vai colocar o aquário, suporte o peso do aquário depois de cheio, tá, pessoal? Não é fácil, né? Depois que montar um aquário, ficar desmontando, você vai perder tempo aí, né? Perder até dinheiro e pode acontecer algum acidente, né? De rachar o móvel, rachar o aquário, né? O aquário começar a ficar torto, né? E possivelmente você vai perder aí, né, os seus animais, tá? Este aquário, pessoal, ele tem 35 centímetros de comprimento, que dá aí um total de 13 litros, tá? Para quem não sabe como calcular a litragem do seu aquário, é muito simples, pessoal. É uma regrinha, né, que você vai pegar aqui, ó, você vai medir o comprimento vezes a altura vezes a largura do seu aquário. Você multiplica esses três valores e divide por 1000, tá? O resultado é a quantidade de litros que tem o seu aquário. É importante você saber, né, a litragem do seu aquário, pois até para utilizar produtos, né, anticloro, dosar ali bactérias, então é importante você saber a litragem do seu aquário, até para você poder estar comprando, né, o filtro de acordo com o seu aquário, tá? Então é importante demais que todo mundo saiba quantos litros de água tem o seu aquário. Outras dicas importantes também, antes de você montar o aquário, é que você deve planejar, né, escrever mesmo no papel, né, o tamanho do seu aquário, né, o tipo de filtro que você vai usar, né. É importante você comprar sempre um filtro de acordo com a litragem, qual substrato você vai comprar, pois muitas das vezes o substrato que você vai colocar no aquário, ele pode alterar ali os parâmetros de água e você querer botar ali uma espécie de peixe que o seu próprio substrato é incompatível com essa espécie. Então pesquise bem antes, tá, pessoal, de você montar o seu aquário, qual substrato, qual tipo de decoração você vai colocar, para ver se está de acordo com as espécies de peixe ou animais que você quer ter no seu aquário. Então vamos aqui começar a montagem, né, pessoal? Aqui, ó, o substrato que eu vou utilizar é essa areia bem fininha, tá? Eu até postei, pessoal, nas minhas redes sociais aí no Instagram, TikTok, vários vídeos de cada item da montagem desse aquário. Então aqui é um substrato tipo areia, tá bem fininha mesmo, ó. Então uma dica do substrato é você lavar, né, o substrato em água corrente. Aqui tá meio compactado porque foi lavado nessa areia, mas é importante você lavar antes de você montar o aquário, pois sempre sai uma poeirinha, né, uma sujeirinha da própria embalagem, né, que vem ali pelo atrito. Então é importante você lavar, com isso você evita, e assim que você monte aí o aquário, a sua água fique turva ali, né, toda esbranquiçada, tá, pessoal? Então aqui eu tenho 2 kg desse substrato, né, que é uma areia bem fininha. Uma coisa importante é você pesquisar qual o pH, né, que o seu substrato vai manter a água, tá, pessoal? Esse aqui é um substrato neutro, ele não vai ter nenhuma interferência no pH. Possivelmente ele é um substrato que vai deixar aí, vai manter, né, a água no pH de 7, tá? Que é o pH neutro. A minha ideia é deixar aqui uma altura de substrato no aquário cerca de 2, 3 centímetros. Então aqui eu vou utilizar 2 kg de substrato. Aí não tem muito mistério, tá, pessoal? É só jogar o substrato. Ele está um pouco compactado, pois ele está recém lavado, tá? Eu confesso que eu não sou muito fã de uma altura, né, muito elevada de substrato. Eu acho que tira aí um pouquinho, né, do espaço. Eu gosto de no máximo uns 3 centímetros
entre 2 e 3 centímetros de altura de substrato. Vou botar mais um pouquinho aqui. Aí sobrou aqui um pouquinho, ó. Mas eu acho que tá bom aqui já. É uma areia, pessoal, não chega a ser branca não, tá? É um pouquinho perolada, né? Estilo aí uma areia de praia mais clarinha. Uma outra dica, pessoal, é vocês pensarem, né, em tudo que você vai colocar dentro do aquário, tipo filtro, aquecedor, rochas ou tronco, e você já tem mais ou menos noção aonde você vai colocar cada coisa, tá? Pois às vezes você coloca ali primeiramente um tronco, né, a decoração, e quando você vai colocar ali o filtro, né, o aquecedor, você vai ter que alterar ali alguma coisa e modificar, né, o seu projeto inicial. Então, ó, aqui eu vou utilizar para esse aquário de 13 litros, pessoal, um filtrinho, tá, Hang-On. Eu vou utilizar ele todo original, aí depois eu vou aqui fazer outro vídeo como nós vamos turbinar essa filtragem, tá? Ele vem com essa plaquinha aqui, ó, onde ele tem aqui um perlon, né, um carvãozinho ativado aqui dentro e aqui uma esponja que eles chamam de esponja biológica, tá? Então assim, é importante você lavar todo o filtro, né, antes de utilizar também, para tirar qualquer resíduo, qualquer sujeirinha, tá? Então este filtro, deixa eu mostrar aqui a caixinha para vocês, é esse aqui, ó, é da marca Oceantec, né, o filtro Hang-On, e aqui está a descrição dele, ó. Ele atende aquários de até 40 litros, o nosso aquário tem 13 litros, então vai atender super bem o nosso aquário. E aqui, ó, a vazão dele, ó, ele é 180 litros por hora, tá bom? Então assim, é um filtrinho que vai atender muito bem o nosso aquário. Então, vou colocar aqui o nosso filtrinho, o filtro Hang-On, né, ele é um filtro externo que você coloca ali, ou acoplado, né, na parte traseira, na lateral do aquário, ó. Eu gosto de colocar sempre aqui na parte traseira, pois aí fica escondido, né, não aparece ali o filtro todo. E o mais no cantinho possível, né, fica ali mais discretinho, né, pessoal. Uma outra observação em relação a filtro, pessoal, é em relação ao tamanho, né, do filtro. Eu até poderia aqui colocar um filtro maior, por exemplo, de 300 litro-hora, daria sim, entendeu? Mas teremos que regular aqui a vazão, pois às vezes um filtro maior, né, num aquário pequeno, você vai ter ali muita turbulência, né, muita circulação de água, o que pode prejudicar a sua decoração, né, atrapalhar ali os animais, deixar os animais estressados, tá? Então é importante também levar isso em consideração. A gente sempre fala, quanto maior, né, a filtragem melhor, mas também não pode ser em exagero, para você não atrapalhar, né, o bom funcionamento, o ciclo que vai existir dentro do aquário, tá? E a importância do filtro porque o filtro, pessoal, todo aquário eu recomendo que tenha um sistema de filtragem, pois ele vai dar qualidade na água, né? Com isso você evita doenças no seu peixe, você não vai ter aí picos de amônia, né, nitrito, nitrato, pois o filtro ele vai manter, né, ele vai ficar ligado 24 horas por dia, fazendo aí, realizando as filtragens. Eu sempre gosto de colocar no filtro, né, o perlon, que seria a filtragem mecânica, né, ou manta acrílica. Depois você pode botar aí o carvão ativado, que vai fazer a filtragem mecânica, e depois as mídias biológicas, né, ou alguma esponja biológica, que vai fazer a filtragem biológica. Então nós teremos 3 tipos de filtragem. Então um filtro é importante em todos os aquários, até em aquário de peixe beta, né, mesmo o peixinho beta respirando ar atmosférico, é importante a filtragem para dar qualidade à água e também com a movimentação que o filtro causa, né, na água, então ele facilita as trocas gasosas, e isso vai aí oxigenar, né, a água do seu aquário, tá? E eu também vou colocar nesse aquário, pessoal, um aquecedor, ó, um aquecedor com termostato, né? É importante um aquecedor com termostato para manter a temperatura equilibrada, e com isso nós vamos evitar variações de temperatura, pois quando se tem aí variações de temperatura de noite, né, tá uma temperatura, de dia tá outra, isso pode aí acarretar, né, abrir as portas de doenças ou até mesmo de parasitas que o seu peixe pode estar contraindo, tá, pessoal? Então você manter a temperatura equilibrada evita, né, possíveis doenças ou parasitas aí no seu peixe, tá? Esse aqui é um aquecedor
de 25 watts, tá bom? Eu sempre recomendo que você compre de 1 a 2 watts por litro. Se o seu aquário tem 20 litros, você pode comprar um de 25 até de 50 watts, que vai atender bem o seu aquário, tá? Esse aqui eu vou deixar aqui ele regulado em 26, 27 graus, né, que é mais ou menos a temperatura padrão aqui, né, para a maioria dos nossos peixes, tá? Então vou colocar também o aquecedor antes da decoração, para que a gente não tenha ali que mudar, né, a nossa decoração, tá? Então a minha ideia é colocar nesse cantinho aqui, ó, o aquecedor, para ficar mais escondidinho, né, e deixar aqui os espaços para a nossa decoração. E ele vem com a ventosa, ó, que você vai fixar no vidro. Ok, pessoal? Já temos o filtro, já temos o aquecedor aqui com termostato, ó, tudo nesse cantinho, para tentar deixar o mais clean, né, o mais escondidinho possível. Detalhe importante sobre o aquecedor com termostato é que a maioria tem que ficar totalmente submersa, tá, pessoal? Você não pode deixar uma parte do aquecedor para fora, pois ele pode trincar e quebrar e causar um grande estrago aí no seu aquário. Então sempre leia, né, a recomendação do fabricante do seu aquecedor com termostato, de qual posição ele deve ficar. Tem uns que ele tem que ficar, né, uma parte para fora, mas a maioria deles ele tem que ficar totalmente submerso, tá, dentro d'água, tá? Já separei aqui os nossos itens de decorações. Não serão muitos, tá, pessoal? O aquário é pequeno, então não tem como colocar muita coisa dentro do aquário. Mas a decoração principal será essa raiz aqui, né, que é um tronquinho. Eu amarrei aqui, ó, uma rocha, que é para deixar ela no fundo, tá, pessoal? Um tronco novo, né, ele seco, ele tem a tendência a boiar, tá? Então é importante você verificar se seu tronco vai boiar ou não, mas a maioria boia. Então eu geralmente gosto de amarrar, né, uma pedra ou uma rocha, que aí vai manter ele ali no fundo. Depois ele vai encharcar, né, de água. A gente pode até estar retirando essa rocha, mas como eu deixei aqui de forma amarradinha aqui, ó, bem discreto, eu acho que vai dar para manter aí com essa rocha o tempo inteiro, tá? E aqui, né, algumas rochinhas que a gente pode estar colocando também ali para decorar. Existem de diversos tipos, tá, pessoal? Rochas, algumas chamadas de Dragonstone, né? Tem vários tipos de rochas, de cores também. Então só se atentar, né, em relação às rochas, pois a maioria delas tende a subir, né, o pH ou manter aí a água no pH alcalino, tá? Lembrei de um outro detalhe importante, pessoal. Eu vou aí lembrando e vou falando para vocês, tá? Em relação a substrato, tá? Muitas pessoas querem um aquário plantado, né? Que você vai ali plantar, né? Enterrar algumas plantinhas no substrato. Por exemplo, esse tipo de substrato aqui, eu não posso colocar nenhuma planta nesse substrato, tá? As plantas precisam de substrato fértil, né? Para ter aí um bom desenvolvimento. É igual mesmo uma planta terrestre, que você coloca ali na terra, tem que adubar, né? Então, se eu colocar alguma plantinha aqui no substrato, tem aquelas raízes que vai absorver nutrientes, né, através do substrato. Então, as plantinhas iriam morrer nesse aquário, tá, pessoal? Então, é um aquário que eu não posso colocar plantas que precisem ser enterradas, tá? Teria que colocar aqui um substrato fértil. E o substrato fértil, nós não poderíamos lavá-los, tá? A maioria dele, a recomendação é que não lave o substrato fértil, pois ele pode ali esfarelar, né, se desmanchar, tá ok? Já que eu falei de plantas, pessoal, não é porque nós não temos substrato fértil que não podemos utilizar algumas plantinhas no nosso aquário, não, tá? Aí você teria que comprar, né, ter as plantas que não precisem de substrato fértil. Nesse aquário aqui é a minha ideia. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar essa plantinha aqui, ó, que é uma Anubia nana, tá? É um tipo de planta que ela tem até umas raízes aqui, mas ela não pode ser enterrada, tá, pessoal? Essa planta aqui, ó, ela precisa ser amarrada apenas no tronco ou numa pedra, que ela vai aí se fixando, né, as raízes, entrando ali nas rochas, no tronco, tá, nas raízes, e vai se propagando. É uma mudinha que eu tenho aqui há bastante tempo, dessa Anubia nana aqui. Então eu vou prender aqui na nossa raiz, então vou colocar no nosso aquário. Então, ó, a Anubia nana seria uma boa para o nosso aquário, né, Microzorum, são plantas que não precisam ser enterradas, e você só, né, fixar assim numa rocha, no tronco, que ela fica bem, tá, pessoal?
Então vou prender aqui, ó, a nossa mudinha no nossa raiz aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Vou entrelaçar aqui as raízes na linha que eu prendi aqui, ó, para ela ficar presa aqui. Depois ela vai se fixando aqui as suas raízes e vai ficar bem presa. Aqui está, pessoal. Então, ó, como eu falei, eu amarrei aqui com aquela linha de nylon de pesca, tá? A nossa mudinha aqui de Anubia nana, nosso tronquinho aqui, ó. E em relação à decoração, aí vai do gosto, né, da pessoa. Eu confesso que eu particularmente prefiro quanto mais natural, né, mais próximo ali da natureza, eu acho mais bonito. Mas tem pessoas que gostam de plantas artificiais, né, alguma decoração ali artificial também. Eu respeito o gosto de cada um. Para mim não existe aquário feio, né, existe aí o seu aquário. Então vai do seu gosto, tá, a sua decoração. Então assim, sempre pesquise bem, veja vídeos, né, de exemplos, para você ter ideia, né, de como você quer o seu aquário, ou então monte do seu jeito mesmo, você não precisa copiar ninguém, né, vale aí o seu gosto, porque o aquário é seu, né, o aquário é único, né, não existe um aquário igual ao outro. Então assim, é importante você se sentir bem, né, com o aquário que você está montando. Então, vamos colocar aqui o nosso tronquinho. Aí não tem muito mistério, né, pessoal? Só o jeitinho que você coloca, mais para trás, mais para frente, né? É um aquário pequeno, então não temos muitos recursos, né? Tipo de fazer aquela questão de profundidade, tá? Que a gente poderia ali fazer um substrato atrás um pouquinho mais elevado, que aí você dá aquele ar de profundidade, né? Parece que o aquário ele é maior, né? Ele é mais comprido, tá? Então aqui não tem muito mistério, é só mesmo encaixar aqui, né, o nosso tronquinho aqui no substrato, dar uma apertadinha que ele já fica, tá? Só aí fazer alguns ajustezinhos. Depois vamos colocar aqui as nossas rochas. Agora temos aqui as nossas rochinhas, pessoal. Eu não sou, né, especialista em aquapaisagismos. Tem muitos vídeos aí bem bacanas, né, sobre montagens de aquários plantados, né, com rochas. Mas eu assim não sou especialista não, tá? Mas eu gosto aí, né, de usar esse tipo de rochas. Eu acho que fica bem bacana, né? Dá um ar bem natural aí pro aquário. Então a ideia é que é só colocar algumas rochinhas aqui na frente, ó, para dar ali um contraste com o substrato e com o nosso tronquinho com a nossa plantinha ali. Não sei se eu vou usar todas as rochas, pois senão vai tirar aí também um pouco do espaço, né? Vai ficar bem carregado de rochas. Então eu acho que é isso, pessoal. Dei só aqui mais uma ajeitadinha ali nas rochas, mas assim, não tem muito, né, recurso, já que o aquário é pequeno, mas eu gosto de deixar algo bem solto, né, bem natural mesmo, como se fosse na natureza, para termos aí um aquário bem simples, né, mas de forma o mais natural possível. E agora é só encher de água, né, pessoal? Vamos lá. Agora é aquele momento mais legal, né, pessoal, de encher, tá, o aquário com a nossa água. Importante, né, a gente tratar a água antes de colocar no aquário, já que tem aqui plantinhas. Então eu utilizei um anticloro, tá, o Prime, para tirar aí o cloro da água. A princípio eu preparei 10 litros de água, tá? Aqui o total é 13, mas nós temos aqui o substrato, né, rochas e o tronquinho, que acaba tirando, né, um pouco de espaço aí de água, tá? Então vamos lá encher o nosso aquário. A ansiedade é grande, aí é sempre bom, pessoal, ir devagarzinho colocando a água, que é para não causar ali turbulência, né, você revirar o substrato, tá? Então vou jogar aqui, ó, bem em cima do nosso raiz, devagarzinho, para não ocorrer aí turbulência no substrato e causar aquela famosa água turva
assim que montamos um aquário. Vou dar uma pausa aqui, o vídeo não ficar tão longo, e vou enchendo aqui o aquário, tá, pessoal? Aquário cheio, pessoal, pegou 11 litros, tá? Tinha preparado aqueles 10 litros, fiz mais um para completar aqui, ó. Então gosto de deixar bem cheinho mesmo. Vamos colocar aqui uma tampa de vidro, como não tem peixe ainda, né, não tem nenhum animal, então gosto de deixar bem cheinho, né? Não sei se eu vou fazer aqui a ciclagem natural ou se vou utilizar aerador biológico, tá? Primeiramente eu gosto de deixar montado o aquário rodando aí uns 2, 3 dias sem colocar nada, para estabilizar, né, o pH, né, a temperatura, ver o que vai acontecer no aquário também, acompanhar a filtragem, tá? E uma outra dica, pessoal, quando você tem um filtro Hang-On, né, até o filtro canister também, nós só podemos ligá-los com água, tá? Então eu vou aqui encher, ó, o nosso filtrinho Hang-On com água, pois senão pode até queimar ali a bombinha dele e ele não vai trabalhar, tá? Então tem que encher aqui o reservatório dele todo com água antes de ligá-lo pela primeira vez. Porque se não encher, ele não consegue puxar a água e não consegue fazer o movimento, tá, pessoal? Então agora vamos aqui ligar o filtro, né, encher o compartimento de água. É importante, pessoal, nunca ligue o seu filtro Hang-On sem água, tá? Senão você pode ali queimar a bomba. Então vamos aqui ligar na tomada. E como ele já estava com água, já facilita ele a puxar aqui a água pelo tubo e fazer ali o ciclo dele, né, de puxar a água e retornar para o aquário. Aí aqui eu tenho o regulador de vazão do filtro, pessoal, ó. Você pode aqui ajustar, ó, fechar, né, diminuir aqui, ó. Vou deixar aqui no máximo. Deixa eu mostrar aqui para vocês de aproximar. Então aí está o nosso filtrinho funcionando, né? Ele puxa aqui a água pelo tubo, ó. A água cai aqui nesse compartimento, passa aqui primeiro pela essa manta, né, branquinha aqui, que é o Perlon, passa pelo carvão ativado e vai cair aqui nessa esponja, né, que chama de esponja biológica. Depois eu vou fazer um vídeo turbinando esse filtro, tá, pessoal? Vou deixar ele tudo original por enquanto, mas depois vamos turbinar aqui para aumentar aqui a eficiência da nossa filtragem, até da nossa filtragem biológica também. Então o filtrinho funcionando. Agora falta mais um detalhe, né, pessoal? A parte da iluminação. Um outro item que eu também recomendo utilizar, pessoal, é um termômetro, tá? Por que o termômetro? Já que nós temos ali, né, o aquecedor com termostato, que você regula a temperatura que você deseja. Acontece, pessoal, é um aparelho, né, eletrônico, que ele pode dar problema, né, ele pode travar. Eu tive aqui uma experiência bem feliz, né, que um dia eu cheguei em casa, vários peixes mortos, e eu fui ver a temperatura, estava 35 graus, tá? Então assim, eu não tinha nenhum termômetro, eu só fui descobrir quando eu botei a mão na água, caramba, a água está quente, tá? Então o que aconteceu? O aquecedor pode travar, né, queimar ou dar algum dano, e ele vai superaquecer a água e você não saber, né, quanto que está a sua temperatura. Então o termômetro vai aí ser eficiente para você acompanhar, né? Você está ali vendo o aquário, observando, vai dar ração para os peixes, você olha quanto que está a temperatura, se está batendo, né, a temperatura que você ajustou o seu aquecedor com termostato, tá? Então é um item que eu considero, né, baratinho, também vale a pena aí comprar, né, um termômetro para você acompanhar aí a temperatura. Então vou deixar ele aqui no cantinho, ó, bem discreto, né? Já que eu coloquei aqui nesse canto, ó, do aquário, toda a parte, né, de equipamentos, para ficar aí o mais escondidinho possível. E agora, para finalizar, pessoal, chegou a parte que deixa aí o aquário mais bonito, né? A parte da estética sobressai bem quando colocamos aí uma luminária. O assunto luminária, tá, é um tema importante, porque se você for colocar no seu aquário plantas, né, corais, que são aí seres que precisam de luz,
Então você precisa comprar, né, uma luminária para atender os seus animais, as plantas, tá, ou os corais. Se você colocar plantas, né, no aquário sem iluminação, que fica ali só na luz ambiente dentro da sua casa, que não pegue sol, né, ou qualquer fonte de luz, você vai perder as suas plantinhas, tá? Então compre, né, uma luminária voltada para atender os seres que você tem no seu aquário. A recomendação de potência, né, de iluminação é um tema até um pouco polêmico, mas eu faço um cálculo simples de 0,5 watts a 1 watt por litro de água do seu aquário, tá, pessoal? Então se você tem aí um aquário de 10 litros, você pode comprar uma luminária de 10 watts, de 5 watts, que vai lhe atender aí bem, tá? Esse é um cálculo meu, né? Algumas pessoas usam também, mas sempre veja ali a descrição da luminária, né? Se ela atende o tipo de plantas que você vai ter, se ela atende o tamanho do seu aquário, pois geralmente vem, né? Essa luminária atende a aquário de 100 litros, tá? Então sempre atente a essa questão de luminária, que se ela vai atender, né, os animais que você vai criar. Neste aquário aqui, ó, eu vou utilizar essa luminária, né, que é uma luminária aí pequena, ela é até a prova d'água, tá, pessoal? Essa luminária você pode colocar dentro d'água, que ela não, você pode acender ela dentro d'água, tá? É uma luminária, deixa eu mostrar aqui a caixinha, é uma luminária Power Tube aqui, ó, da marca Oceantec, tá? Uma luminária bem forte, ó, ela tem 25 centímetros, 5 watts, né? Nosso aquário tem um pouco mais de 10 litros, então eu acho que vai nos atender bem aí a questão das nossas plantinhas, já que também não temos plantas tão exigentes, tá? Aí agora, como que eu vou prender, pessoal, a luminária no aquário? Esse aquário, né, ele tem aqui essa base aqui, ó, que a gente coloca essa tampinha, né, de vidro. Então vou colocar aqui, ó, no meio, e vou colocar a nossa luminária, que ela tem aqui ventosas, ó. Posso prender aqui. Cuidado para não apertar assim e não quebrar o vidro, tá, pessoal? Então prenda antes, né, de colocar ali, ó. Então vou colocar a nossa luminária aqui e vou aqui acender para ver como é que vai ficar aí o nosso aquário. Preparados? Deixa eu acender aqui, vamos lá. Tá aí, pessoal. Nosso aquário iluminado. Eu achei que ficou aí com uma boa iluminação, não ficou tão forte, parece até que tá forte, mas não tá não. Vê que tem algumas áreas aqui um pouco mais escuras, ó, e aqui no meio mais centralizado. Detalhe importante, pessoal, qual o tempo de iluminação que devemos deixar ligado, né, no nosso aquário? Em média é 8 horas por dia, tá? Nós vamos nos basear na natureza, né, os animais, as plantas não recebem luz ali forte do sol o tempo inteiro. Então temos ali um pico, né, de 6, 8 horas, né, de sol forte, e depois ali, né, o sol vai se pondo, né? Então assim, é no máximo 8 horas por dia, né? Isso evita estresse dos animais, evita algas também, tá, pelo aquário. Eu vou deixar aqui nesse aquário apenas 6 horas por dia, né? Eu vou colocar aqui a luminária num timerzinho, eu até posso fazer um vídeo depois como se coloca, né, como se programa esse timer para a nossa luminária acender e apagar, né, no horário que a gente determinar, tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Acho que o vídeo ficou até um pouco longo, mas agora eu vou pedir aquele favor, curte o vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal, deixa aí nos comentários a sua dúvida e vou até pedir a opinião de vocês também. Quais peixes, né, ou animais que vocês gostariam que eu colocasse nesse aquário, né? A sua opinião é importante, né? Pode ser peixe, camarão, ampulária, né, alguns invertebrados, alguns caramujos. Então deixa aí nos comentários, né, quais animais, as sugestões de animais que vocês gostariam de ver nesse aquário. Eu pretendo fazer outros conteúdos, tá, aqui pelo YouTube desse aquário também, tentar tirar o máximo, né, de dicas, tentar dar o máximo de dicas ou minhas experiências, passar para vocês, né, sobre esse aquáriozinho aqui. Eu vou deixar ele rodando aí uns 2 dias sem colocar nada, né, vamos acompanhar aqui, fazer o teste de pH, tá? E vou postar tudo para vocês. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like, tá? A sua curtida, inscreva no nosso canal e deixa aí o seu comentário. Obrigado quem ficou até o final. Valeu, tchau, tchau!